O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano identificou o ministro Alexandre de Moraes como o coração pulsante da perseguição a Jair Bolsonaro. O oficial americano afirmou que o complexo de censura brasileiro também cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O secretário Marco Rubio garantiu que a administração Trump responsabilizará estrangeiros que censuram americanos. Um tweet dele teve mais de 644 mil visualizações e ganhou repercussão internacional sobre o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O governo americano agora trata oficialmente o ministro Moraes como uma ameaça à liberdade de expressão global. Quem poderia esperar que isso aconteceria? É a primeira vez que um governo estrangeiro identifica nominalmente Alexandre de Moraes como protagonista do autoritarismo tupiniquim. Rodrigo Constantino faz uma análise ampla sobre esse momento de perseguição que a gente vive. Fala aí, Consta. Eu confesso a vocês que está causando uma certa estranheza para mim a calmaria dos mercados. O dólar ali estável, perto de 5,5, o Bovespa caiu um pouco, oscila, mas me parece que muitos investidores estão na fase da negação. A Faria Lima estaria alienada em relação ao que vem por aí. E não só eles. Essa comitiva de senadores, 8 senadores, que vão chegar nos Estados Unidos agora para encontrar ninguém, chegaram a falar no Obama como trunfo, nem sabem que essa semana está sendo muito ruim para o Obama aqui, só se fala nisso, porque a Tulsi Gabbard, que era do Partido Democrata, tirou o sigilo de documentos de inteligência que mostram que Obama sabia que não havia conluio nenhum entre os russos e Trump, e mesmo assim ele manipulou essa narrativa para gerar desconfiança e cisão no país e até serviu de pretexto para o impeachment do Trump na Câmara. Então, o Obama não está nos melhores dias dele aqui, mas o que eles acham que vai ser possível por meio do Obama, né? O Lula cada vez mais falando besteira, fazendo analogias ao truco, né? Dizendo que o Lula pode, o Trump pode estar blefando e ele vai dar um 6 ali no truco. De novo, nós sabemos das 5 fases do luto, né? E a primeira delas é a negação. Depois vem a raiva, depois vem a barganha, né? E a última etapa é quando você tem que aceitar a realidade dura como ela é. Nós parecemos muito distantes dessa quinta e última etapa, porque, eu insisto, observando de fora, parece que muita gente está achando que por algum milagre qualquer, não sei com base em quê, vai chegar o dia 1º de agosto e o Trump vai virar e falar, era brincadeirinha. Tem gente achando que a Magnitsky, por exemplo, não tem chance de sair. Hoje, a embaixada americana postou mensagem numa linha bem diferente, né, dando a entender que está atenta. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. A embaixada americana na sua página oficial. De novo, onde essa gente vive, em Nárnia, é impressionante, né? Vai vir a sanção dia 1º de agosto, dependendo de como reagir o Brasil, vai ser maior ainda depois. E eu não sei no que eles estão apostando. Na conversa diplomática do Alckmin, que está tendo conversas reservadas, tão reservadas que ninguém na Casa Branca sabe com quem. O Haddad, que admite que a sua pasta análoga nos Estados Unidos diz que isso está com a Casa Branca e não tem o que fazer. Não entenderam nada de nada do jogo do Trump, como ele opera, e não querem levar a sério o que ele colocou como prioridade, a caça às bruxas ao Bolsonaro, e não aspectos comerciais. Então fica muito difícil olhar para isso tudo e não ver, até com certa tristeza, um filme de terror se desenvolvendo em câmera lenta,
O sujeito correndo para o abismo, achando que está correndo para a salvação. É impressionante. Mas vai chegar a fase da raiva, que é a segunda etapa. Eles vão ficar com muita raiva e não vai ser por falta de aviso, né? Com certeza. De avisar, a gente ainda não cansou. Continuaremos incansavelmente avisando para ver se uma hora dá certo. Olha que mensagem bacana, que superchat legal que a gente recebeu. Mensagens que vão dando força para o nosso programa. A gente precisa sempre do apoio de vocês. Escrevam suas mensagens, mandem aqui superchats. A gente fica muito feliz sempre que a gente pode contar com a participação de vocês. Vou pegar aqui o superchat para a gente ver aqui agora, que é muito legal. Ó, vale a pena rever. Olha lá. O Reinaldo Souza Geraldino escreveu: parabéns a todos vocês que possuem coragem para lutar contra a injustiça judiciária e a canhotada inconsequente e hipócrita. Bradock, coraçãozinho e Brasil. Valeu, é isso. É tudo isso. Você resumiu o pensamento de todos que estão fazendo esse programa e também nos assistindo no Brasil inteiro. Então já aproveito para pedir a sua colaboração. Você quer apoiar o Bradock Show? Está aqui, ó, nossa chave, apoie@bradockshow.com.br. A gente precisa do seu like, precisa do seu apoio. Pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, vai direto para nos apoiar. Mas mais ou tanto quanto nos apoiar, é fundamental que você também se inscreva no nosso canal. Então, está inscrito no canal do Bradock Show? Quer fazer uma doação? Então vamos lá, desafio. Se você puder doar R$ 150, você ganha da gente um livro do Rodrigo Constantino. É a contrapartida que a gente pode te dar. Se você tiver condição de doar R$ 250, além do livro do Rodrigo Constantino, você recebe o nosso boné do Bradock Show, que toda sexta-feira MC Serrão utiliza por aqui nesse programa. Então, aproveita e colabore conosco. Valeu? Vai ser muito bom sempre contar com a sua solidariedade e a sua colaboração. E vamos lá, porque o noticiário hoje está fervendo. O presidente americano Donald Trump confirmou a aplicação de tarifas de 50% contra países com relacionamento ruim com os Estados Unidos e uma certa amizade com a tal China. O Brasil recebeu a maior alíquota de 50%, justificada pela caça às bruxas contra Bolsonaro e os ataques à liberdade de expressão. Trump citou ordens secretas e ilegais do STF contra plataformas americanas com ameaças de multas milionárias. Lula respondeu com a lei da reciprocidade, prometendo taxar produtos americanos na mesma proporção. A lista inclui 25 países com tarifas variando de 15% a 50%, sendo que o Brasil acabou ficando com a maior penalização. Meu caro Sepúlveda, isso é justo ou não é justo? Olha, Serrão, eu comentando primeiro fazer aqui uma saudação ao Constantino, de vê-lo de novo em casa e a alegria de vê-lo recuperar de mais essa percalço no caminho dele. Um grande abraço para ele e as melhoras para ele. Bom, a outra coisa é o seguinte, eu relaciono o que você leu agora com o que foi dito antes do subsecretário do Departamento de Estado. Eu acho que é preciso nós entendermos o que está ali do coração pulsante de um complexo. Ora, isso quer dizer o seguinte, que ele é a alma de um complexo que atinge os Estados Unidos e atinge outros países. Portanto, o Alexandre de Moraes é apresentado como um agente de um complexo internacional que tenta implantar a censura nas redes e perseguir a direita pelo mundo. No caso concreto, aqui no Brasil. Bom, e o que você leu, eu só digo o seguinte, eu acho engraçado que as pessoas falam que é um ataque à soberania. Meus caros, quem impõe uma tarifa está defendendo a soberania dele, do país que impõe a tarifa.
É assim que se fazem as coisas, é para isso que existem, por exemplo, as tarifas. Foi isso que o Trump fez com o Japão. O Japão foi, como não tinha envolvidos problemas políticos, o Japão se sentou, fez uma negociação comercial e saiu um acordo gigantesco de mais de 500 bilhões de dólares de investimento nos Estados Unidos e ambos ficaram com 15% de tarifas recíprocas. É simples, não teve agressão à soberania nenhuma. É uma maneira de negociar, é uma maneira de configurar novamente o comércio internacional. Bom, só que o Brasil, Trump explicitamente está dizendo o seguinte: esse país tem um problema de perseguição política e eu vou colocar tarifas de 50% para ver se nós nos sentamos à mesa quando vocês tirarem a perseguição política, o ataque a empresas americanas, as multas milionárias, que no fundo são verdadeiras extorsões, quando vocês deixarem de pegar outras empresas que nada têm a ver com as big techs para pegar dinheiro de multas, enfim, todas as ilegalidades judiciais que nós estamos vendo no Brasil. Então o Trump pôs essa condição. Estão aqui as tarifas. E para começar a conversar, nós precisamos acabar com tudo isso. É simples, justo, e Trump está agindo como o líder da maior nação livre do Ocidente. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. O governo Lula levou a Organização Mundial do Comércio às críticas às tarifas do Trump. Está em Genebra. Vão ter que cuidar do assunto lá na reunião da OMC. O Brasil preferiu chamar isso de atalho perigoso para a instabilidade. A delegação brasileira reclamou que o Brasil testemunha a utilização extremamente perigosa de tarifas como tentativa de interferência. Os Estados Unidos reagiram, alegando que estão preocupados com condições desleais no comércio global contra trabalhadores americanos. Washington afirmou que membros da OMC se esquivaram de responsabilidades por muito tempo. O Brasil ameaçou recorrer a todos os meios legais disponíveis caso não alcance os objetivos na organização. Gustavo Lopes, bom, até agora só narrativa, só retórica, negociação efetiva 0 ou menos 13. Brasil acusa todo mundo, bota a culpa no Bolsonaro, no Eduardo, no Trump, mas negociar que é mesmo, que é bom, diretamente com o Trump, Lula não quer saber disso não. Está confiando nos chineses, né? Perfeito, Serrão, perfeito, porque é exatamente isso que está acontecendo, né? Ele, em alguns momentos, né, sobretudo quando está dando entrevistas para a imprensa, ele fala, não, o Brasil vai negociar, o Brasil vai sentar na mesa, vai negociar, quer negociar. Mas, na verdade, o que ele faz é atacar constantemente tanto o governo americano quanto, né, o próprio presidente Trump. Então, isso ele tem feito repetidamente, né, tem feito, sobretudo quando ele está diante da claque, né, que ele sabe que é aquele pessoalzinho que vai aplaudir as bobagens que ele fala, então ele fala esse tipo de coisa. Inclusive, a gente tem pautas hoje que tratam exatamente de mais bobagens que o seu Lula está falando. Mas ele vai levar para a OMC. Bom, a OMC é um organismo multilateral que os Estados Unidos, sobretudo a partir do governo Trump, já não levam tanto em consideração. Eles já não, assim como a ONU, assim como a OMS, a própria OMC já está em descrédito há muito tempo, sobretudo pela atual direção que tem lá. Então, o Lula diz o seguinte, não, o Brasil é um país, né, os brasileiros são os melhores negociadores. Ora, ele está acostumado a negociar, a visão de negociação dele é a visão do sindicalista, que é baseada na chantagem. Só que chantagem não vai colar, não tem por que colar com os Estados Unidos, e aí por isso que não faz efeito. Então, assim, a gente manda uma delegação, né, uma comitiva de senadores lá para os Estados Unidos para negociar, para tentar sentar à mesa e negociar. Primeiro, eles estão batendo com a cara na porta, porque eles não estão sendo atendidos. Quem tem que fazer esse meio campo lá é a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e a gente já falou aqui que a embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos não goza de prestígio junto às autoridades americanas muito antes dessa crise acontecer. Agora, então, nem se fala.
Tanto que durante boa parte do início da crise, ela estava de férias. Ela voltou só agora. E aí quer ser recebida. Não vai ser e não está conseguindo marcar esses encontros entre empresários, entre senadores brasileiros. Eles não estão, eles foram lá e estão batendo com a cara na porta. Justamente porque não adianta o Lula, por um lado, dizer que quer negociar e, por outro, ficar ofendendo, ficar fazendo bravatas com o governo americano. Não vai colar, porque se tem alguém que sabe negociar e fez isso a vida inteira, é o Donald Trump, que foi um empresário de sucesso durante décadas, né, da sua vida, antes de ser presidente dos Estados Unidos. Então, assim, é óbvio que as tarifas vão, num primeiro momento, prejudicar o Brasil. Ninguém está comemorando tarifa, como a esquerda diz, não, vocês estão comemorando. É lógico que não. Mas, como bem disse o professor Sepúlveda, os americanos estão olhando o interesse do país deles. E, além disso, falando os porquês de estar imprimindo essa tarifa tão alta no Brasil. O Brasil está flertando, aliás, o Brasil está se aliando com a escória do mundo há muito tempo, desde que o Lula voltou ao poder. É óbvio que isso ia ter consequências, isso não ia ficar assim. E o Lula foi dobrando a aposta. Só que quanto mais está chegando o dia D, digamos assim, maior é o desespero da turma do Lula e sua catrefa, porque eles estão vendo que não estão conseguindo sair disso. Eles estão atacando, eles estão tentando fazer bravatas e não está colando. E o Consta falou que eles, né, que ainda vão chegar na fase da raiva. Eu acho que essa fase já chegou. Eles estão muito irritados, sobretudo porque estão vendo que não tem condições de negociar. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.